Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lara, sou parte do PIBID, e a gente está aqui para apresentar para vocês o que é racismo estrutural, dentro do projeto que a gente quer fazer, com os autores a Maria Firmina dos Reis e o Castro Alves. E agora quem vai se apresentar é a Karina. Oi, gente, meu nome é Karina, eu sou estagiária do PIBID, estudo no quarto semestre de letras, junto com a Lara. E a gente vai trazer para vocês, então, esse trabalho super legal sobre o racismo estrutural. E a gente vai ler uns trechinhos de dois autores muito importantes para a gente poder falar sobre racismo. Mas antes, vamos entender o que é, de fato, o racismo estrutural. Isso. Aí esse é o nosso slide. Daí vocês podem ver que já tem a pergunta logo no início, né? O que é racismo estrutural? Daí a gente colocou essa frase embaixo: a mentalidade racista está na mente da sociedade. Isso explica muito por si só o que isso quer dizer. Quando a gente fala estrutural, isso quer dizer, né, de uma forma até meio óbvia, de que ele está na estrutura. Então, em todas as nossas relações, dentro de um quesito social mesmo, a gente pode encontrar o racismo. Às vezes a gente acha que racismo é mais quando a gente xinga uma pessoa de, sei lá, como alguns anos atrás ocorreu, que chamaram, se eu não me engano, acho que o Daniel Alves, um jogador de futebol, de macaco, e jogaram uma banana para ele. Isso é um claro ato de racismo. Mas racismo não é só isso, ele pode se manifestar de várias outras formas. E é isso que a gente vai explicar melhor para vocês. Essa semana eu estava pensando no quanto a gente tem racismo na nossa própria língua, na língua portuguesa, né? Sim. Eu estava estudando sobre versos livres e versos brancos. Os versos livres são aqueles versos que a gente tem uma liberdade de ter sílabas, números de sílabas poéticas, sendo que os versos brancos são aqueles que são muito certinhos, que são os corretos. E aí me deixou pensando muito sobre o porquê a nomeação de ser branco. Da mesma forma como a gente pensa, por exemplo, no mercado negro, né? Ou já é uma estrutura racista que a gente tem na nossa língua, né? Então, olha só como é estruturado. Está na língua, está na sociedade, está nos trabalhos, está nas relações. E a gente pretende mostrar um pouquinho disso para vocês, para também trazer um pouco dessa consciência, né? Se a gente tem essa consciência, a gente tem que passar para frente. Exatamente. Então, ele é o professor Silvio Almeida. Ele escreveu um livro há alguns anos atrás, faz pouco tempo, acho que não faz nem uns 5 anos mais ou menos. Esse livro chama Racismo Estrutural. Ele é advogado, ele é filósofo e ele é PhD pela USP. Tem, se eu não me engano, eu acho que é o Roda Viva. Não sei se vocês conhecem, é um programa Roda Viva que tem na Cultura. Muito bom. Vai toda terça-feira à noite. É maravilhoso, gente. Se vocês puderem ter a oportunidade e a paciência, assistam, porque é muito bom. Ele foi, acho que ano passado, ou há um ano e meio atrás, mais ou menos, falar sobre esse livro dele, sobre a questão racista e tudo mais. É a partir desse livro que ele escreveu que a gente fez a nossa apresentação. Tá bom? E a gente tem as concepções. Ele divide essa questão do racismo estrutural em algumas concepções. A primeira que a gente tem aqui é a concepção individualista. Então, o que é? O racismo, ele é anormalmente por... Ai, não lembro mais. É uma anormalidade. Isso, eu sou míope, eu não enxergo. Que horror. É uma anormalidade por indivíduos ou pequenos grupos. É como se fosse patológico, limitado às pessoas limitadas. Então, o que a gente tem aqui? Aqui, mais à frente, a gente tem um exemplo. Tratar pessoas racistas como se tivessem algum problema mental, ou intelectual, ou falta de caráter. Então, o que a gente tem aqui? A gente pode parar para pensar. A gente sempre pensa no racismo como uma coisa muito errada, e ela é errada. Só que a gente se esquece de que isso é algo que é naturalizado na gente. A Karina mesmo falou no início dessas questões da língua mesmo, como o mercado negro associado a uma coisa ruim. E como é que é, Karina, que você falou? Versus brancos. Versus brancos, que o branco é associado a uma coisa boa, uma coisa correta. Então, a gente tem dentro dessa concepção individualista essa ideia de que o racismo
Ai, não, quem comete um ato racista é uma pessoa ruim, é uma pessoa mau caráter, ela não presta. Mas, às vezes, nós mesmos podemos ter essa concepção. Por exemplo, não sei, você está voltando para sua casa à tarde, final da tarde, começo da noite, e você vê um homem, e ele é negro, e você meio que esconde, assim, a sua, sei lá, a sua bolsa, alguma coisa assim. Isso já é uma concepção individualista, entendeu? Infelizmente, querendo ou não, é uma coisa que ela é naturalizada, é uma coisa que está na nossa sociedade, não só do Brasil, mas no mundo, há muito tempo. Então, infelizmente, eu, você, a gente já teve alguma atitude racista, mas não significa que a gente concorde com o racismo, meu Deus, somos pessoas horrorosas. Não, isso é algo que é enraizado na gente. Então, a gente tem essa concepção individualista de que o racismo só pessoas muito ruins que são racistas, mas não, é uma coisa mais geral, infelizmente. E é por isso que tem que ser discutido. E eu acho que é por isso mesmo que a gente queria tanto trazer isso para vocês aqui na escola e gerar essa discussão, porque a gente quer mostrar que, na verdade, nós vivemos num país que foi colonizado por um país no qual a gente passou por escravidão, e nada depois do que aconteceu foi para reparar o que a gente fez, né? Então, para o que aconteceu. Então, infelizmente, a gente ainda vive isso. E a gente vive isso de forma estruturada. Desde sempre a gente aprendeu a ser assim. Desde sempre, os versos corretos foram chamados de versos brancos. Desde sempre a gente aprendeu que mercado negro era uma coisa ruim. Mas o porquê, né? Então, a gente perpetua, de repente, esses racismos sem a gente saber. Então, o que a gente quer trazer com essa aula, com esse projeto para vocês, é essa reflexão de que talvez a gente perpetue essas coisas, mas não por querer, né? Mas simplesmente porque é a maneira de como a gente sabe fazer, de como a gente sabe falar, né? E isso é uma coisa muito que o Silvio fala no livro dele, ele fala nas entrevistas deles. Se vocês não tiverem o acesso ao livro, vocês podem também procurar o Silvio pelo YouTube. Ele tem um canal muito legal que ele conversa com várias pessoas. Ele conversa com o Emicida, ele conversa com o Mano Brown, e ele fala sobre negritude e fala sobre o racismo, né? O quanto hoje em dia a gente precisa de fato falar. As pessoas às vezes têm vergonha, né, de falar sobre racismo, mas é um assunto que a gente precisa falar e entender para que a gente não perpetue mais, né? Exatamente. Ai, mudei muito rápido. Opa, agora a gente tem a concepção institucional e a concepção estrutural. A gente vai ver que elas são parecidas, mas elas não são a mesma coisa. Aqui a gente tem a concepção institucional. Aqui, ó, alguns pontos que a gente trouxe, é que o racismo é praticado cotidianamente para as instituições e mantém a hegemonia de um grupo racial no poder. Ou seja, o domínio de homens brancos tem das instituições públicas, dependem do regramento que dificulte a ascensão de pessoas negras. Já que a gente traz outro exemplo. As abordagens mais violentas da polícia contra pessoas negras e a desconfianças de agentes de segurança e de empresas contra pessoas negras, sem justificativas coerentes. Então, aqui a gente tem essa concepção institucional. Então, ela é algo, assim como nos outros casos, que é explícito, mas ao mesmo tempo não é explícito. É algo que fica mais subentendido. Certo? Aqui a gente tem um exemplo que falou da abordagem violenta que os policiais fazem. A gente teve um recentemente, cerca de uma semana mais ou menos, que foi um jovem negro que foi acusado de um roubo de uma bicicleta por um casal. Isso foi no Rio de Janeiro, no Leblon. E no final das contas, não foi o jovem que acabou assaltando a bicicleta, foi um rapaz branco. Então, isso já é um exemplo da concepção institucional. Então, o que a gente tem também aqui de interessante, que é bom ressaltar? O domínio de homens brancos tem das instituições públicas, depende do regramento, que dificulta a acessão de pessoas negras. A gente tem também aqui uma coisa mais, como eu posso dizer, estrutural mesmo, sabe? Porque, por exemplo, se a gente for pegar o chefe de uma empresa, ele provavelmente vai ser uma pessoa branca, correto?
correto? E as pessoas negras, elas não têm mesmo, talvez, a mesma chance, justamente por uma questão histórica, social. Então, também Econômica. esse pensamento, exatamente. Então, esse pensamento de ter sempre pessoas brancas no poder, em cargos muito altos, dificulta a ascensão de pessoas negras, o que justifica também essa violência por parte da sociedade contra eles. A gente pode citar também um exemplo muito interessante, que eu acho que vai ficar bem fácil para todo mundo. Vocês conhecem o Oscar? Todo mundo conhece o Oscar. Premiação, Hollywood, aquela coisa bonita. Todo ano, não vou dizer todo ano, mas vamos supor. Geralmente, assim, a cada 2 anos, sempre tem aquela reclamação de que pessoas negras não são indicadas. Certo? Teve uma vez, se eu não me engano, foi 2015. O Will Smith, ele reclamou disso. Ele até criou uma hashtag, se eu não me engano, que era Oscar So White. Só tinha pessoas brancas, não tinha pessoas negras indicadas. E por que isso acontece? A academia do Oscar e de várias premiações, tem várias, Grammy, Emmy, Globo de Ouro, todas, elas são, tem uma associação, e as pessoas que são filiadas são pessoas brancas. São homens mais velhos, de uma classe econômica muito grande. Então, eles vão indicar o quê? Geralmente, pessoas brancas, homens. Então, a gente tem mesmo, pessoas negras que venceram o Oscar, se eu não me engano, não passam de 15 pessoas. É um exemplo que a gente tem. Então, como é que uma pessoa negra ela pode vir a emergir se o poder, digamos assim, sei lá, a classe mais dominante que domina determinado tipo de instituição? Como que eles vão emergir se não há pessoas negras dentro? Se não há uma coisa de pluralidade, de várias pessoas redigindo, entendeu? De várias etnias. Então, isso é um exemplo que eu acho que a gente pode, para ficar mais claro para vocês. Eu acho que o que a gente pode pensar também é de que talvez falte oportunidade para essas pessoas, porque existem muitos negros. Aqui no Brasil, a gente tem uma população de mais de 50% de negros. Eles estão por aí. Mas não existe oportunidade para que eles cheguem nesses lugares. Vamos pegar, por exemplo, a maioria dos políticos que a gente conhece, quem é negro? A maioria dos nossos professores são negros, né? Mas agora, e se a gente for procurar de repente em cargos que as pessoas pensam que é de menor valor, o que eu acredito que não é, né? Por exemplo, garis, ou pessoas, né, vendedores, né, pessoas com trabalhos informais, eles estão lá. Mas falta oportunidade para que eles cheguem em outros lugares, né? E nós temos muitos exemplos de atores, de chefes de empresa, de políticos negros, mas eles são a minoria, né? E essa reflexão que a gente tem que fazer todos os dias, por que eles são a minoria se eles são a maioria da população, né? Então é um ponto interessante para a gente refletir. Muito bem. Completou perfeitamente, Karina. Agora a gente tem a concepção estrutural. Aqui, os pontos que a gente trouxe são: racismo é um componente estruturante da ordem social, reproduzidos pelas instituições, que foi o que a gente falou. Correto? Correto. Seguindo aqui. São condicionadas a uma estrutura social que as precede, que veio antes delas. Ou seja, quando as instituições expressam racismo, expressa algo inerente à estrutura social. Daqui o exemplo. Poucas pessoas negras ou de origem indígena ocupam cargos de chefias em grandes empresas. De que nos cursos Ai, que horror, eu sou míope. Os cursos de melhores universidades, na maioria esmagadora de estudantes é branca. Isso porque a gente tem, Lara, as cotas, né? Muitas pessoas, elas são... Imagina se não tivesse. E muitas pessoas são contrárias às cotas, né? Inclusive, no meu pensamento estruturado dessa sociedade em que eu cresci, eu só fui entender depois a importância das cotas, eu já fui contra, né? Mas a gente precisa pensar, por exemplo, essas pessoas são a maioria na população. Por que que não é a maioria também nessas escolas? A universidade pública é para todo mundo, né?
Então, assim, todas as universidades, na verdade, são para todo mundo. E para essas pessoas que tiveram menos oportunidades, porque a gente sabe, a gente vê na sociedade que falta para elas é oportunidade, a cota é uma maneira de que essa oportunidade seja dada, né? Então, vamos dar uma oportunidade para aquela pessoa estudar, para aquela pessoa ascender, para aquela pessoa chegue em um cargo de chefia e que ela sirva de exemplo para outras pessoas, né? Ela sirva de modelo, porque é muito bom uma criança negra poder olhar, por exemplo, na televisão e ver um presidente negro. Ele é igual a mim, olha o que ele faz, olha onde ele chegou. Infelizmente, aqui no Brasil a gente nunca teve essa possibilidade. Mas eu espero que em breve a gente tenha. Sim, eu também. Outra coisa que eu queria falar é que eu sou a louca da cultura pop, gente. Já vou avisando. Vocês conhecem a Thelma, que ganhou o Big Brother do ano passado? Acho que vocês devem conhecer, ainda mais que hoje em dia todo mundo usa Instagram, Twitter. Ela postou há algum tempo atrás a foto da formatura dela. Ela era a única negra dentro de uma turma de medicina. Então, acho que isso exemplifica bem o que a Karina acabou de dizer e o que o slide está passando. Que a gente tem uma frase, ó, o racismo não é criado pelas instituições, mas é produzido por elas. As instituições são racistas porque a sociedade é racista. Ou seja, as instituições são racistas por uma consequência na nossa sociedade, ainda mais no Brasil, que é um processo histórico, é longo. Eu acho que desde o primeiro momento que um português pisou aqui nessa terra, a gente já tem esses casos de racismo. E não é só racismo contra negros, é racismo com pessoas indígenas, sabe? Foi muito violento, tanto em relação aos indígenas, quanto aos negros, aos escravos, e nunca foi tratado da maneira como deveria ser para restituir essas pessoas da sociedade. Eles ficam à margem, eles ficam na exclusão, eles não têm as mesmas oportunidades, como a Karina falou, de estudo, de uma moradia melhor, de empregos, de tudo, gente. Eles são excluídos, eles são marginalizados, não só por viver à margem, muitas vezes, não ter, como a gente já falou mesmo, chances de uma ascensão social, e de ser marginalizados mesmo, de você, sei lá, ter, como eu falei no começo, medo de ver uma pessoa negra na rua e essa pessoa te assaltar, entendeu? Então, infelizmente, o que a gente falou no começo é uma mentalidade que está na gente de uma maneira histórica, que atinge ainda a nossa sociedade e, consequentemente, as instituições vão ter essa mesma postura, porque as instituições são parte da sociedade. Sim. E qualquer outra instituição, né? Seja no trabalho, seja escola, seja no setor da saúde, né? O racismo está aí, ele acontece, ele existe na sociedade. E uma coisa que eu estava pensando agora, a escravatura foi proibida no Brasil em 1888. Faz pouquíssimo tempo, né? Então, essa mentalidade de que o negro é inferior, talvez ainda esteja enraizado, aliás, está enraizado na nossa sociedade. Então, é isso que a gente precisa muito refletir sobre isso, né? A gente sabe, e hoje em dia a gente não perpetua mais essas coisas, mas vamos tirar de outras coisas, vamos tirar da língua, vamos tirar das nossas amizades, vamos viver de fato uma sociedade diferente. Porque se tem uma coisa que nós, como sociedade, como população, a gente pode fazer é mudar uma realidade. Então, e mudar uma realidade a gente começa pela educação. E por isso que a gente está muito animado em poder falar isso com vocês hoje em dia na escola. Daqui mais uma frase para ficar mais clara, concepção estrutural. Aqui, ó. Ela vincula a concepção institucional, ou seja, a ordem social, as instituições. Está interessada em manter esse sistema social. Para uma classe econômica, social, se manter no poder é interessante. Então, por isso que esse sistema, essa mentalidade desse racismo estrutural, ele é interessante de continuar, ele não é correto.
E por isso que a gente tem que discutir, que debater, porque dentro do que a gente vai apresentar mais para frente, dos nossos autores, vocês vão ver que o racismo está perpetuado na nossa sociedade de muitas formas, na nossa produção cultural, no nosso sistema educacional, econômico. É muito amplo esse sistema de tanto que está sendo falado, esse sistema que é citado no livro. Pode continuar, Karina. Aqui tem a radicalização. E, Karina, eu vou pedir para você ler, porque sem condição de eu ler aqui dessa Com letrinha. certeza. Tanto ser branco quanto ser negro são construções sociais, assim como o privilégio faz alguém ser branco. São desvantagens sociais as circunstâncias históricos sociais e não somente a cor da pele que fazem alguém negro. E eu estava conversando esses dias com uma pessoa que falou assim: tem gente que é negro e olha para mim e fala, mas você não é negro. Apesar de eu ter traços, eu não tenho a pele tão escura, mas eu sou negro, eu vivo essa sociedade racista, eu vivo os preconceitos, né? E aí, nessa frase, o Silvio mostra muito bem isso, né? O racismo não está só na pessoa que é muito negra, mas na pessoa que vive essa negritude, que vive essa realidade, né? E essa realidade de separatista, né? Eu sou diferente de você por uma coisa que eu nem escolho, eu não escolhi nascer dessa forma, né? Ser branco é nunca ter que pensar na sua própria raça. Essa frase é muito forte, né? É muito forte mesmo. Eu assisti um vídeo do Emicida com o Silvio de Almeida, se não me engano. E ele disse de quando ele foi para a África, e ele falou assim, que ele falava muito sobre a escravidão lá na África com as pessoas que ele conhecia. Aí um cara chamou a atenção dele e falou assim, olha, você está falando de um pedaço da história da África muito pequeno. A gente tem muito mais, né? Para a gente, a história do Brasil, a escravidão é uma coisa muito grande, né? Foram 300 anos de escravidão. Para a África não foi tanto. Mas para as pessoas que foram tiradas de lá e trazidas para um outro lugar diferente, que não era deles, para sofrer, é muito, né? Mas aquele cara chamou a atenção dele, e aí o Emicida falou assim, na entrevista dele, foi a primeira vez na minha vida que eu não me vi como um homem negro, eu apenas me vi como um homem. E eu achei isso muito interessante, e essa frase foi muito forte agora. E esses trechos que a gente lê não são partes do livro O Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Legal. Outra coisa que eu queria só para fechar, que o Silvio de Almeida ele fala, é que muitas vezes quem é branco fala, eu não me preocupo com a minha raça, não sei o quê, não tem medo de, sei lá, ser parado de forma violenta pela polícia. E se a gente fosse para algum outro país, como, por exemplo, os Estados Unidos, será que a gente não ia ter que pensar na nossa raça como pessoas latinas? Lá nós não seríamos pessoas brancas, seríamos pessoas latinas. Tem vídeos, tem um vídeo que eu assisti há um tempo atrás que ele me marcou muito, que é uma mulher, foi acho que em Nova York, era um rapaz, se não me engano, brasileiro, e ela começou a falar para ele voltar para o país de onde ele veio, que ele não merecia estar ali, começou a xingar ele, várias ofensas, não vou lembrar agora exatamente o que ela chamou ele, mas foi algo, seu lugar não é aqui, você não nasceu aqui. Então, se a gente for parar para pensar também essa questão da raça, sei lá, de qual raça, sei lá, nós pertencemos dentro desse contexto, não é única. Aqui eu posso ser branca, mas e se eu for para um outro país? Será que eu vou ser branca? Fica aí esse pensamento. Sim. Eu gostaria até mesmo, porque agora me veio à cabeça, de problematizar esse nome raça. A gente fala raça de cachorro, né? Como que a gente pode dizer, né, Olara? Eu acho que você concorda comigo também, de que, por exemplo, a minha raça é branca, a minha raça é negra, a minha raça é indígena. Somos todos seres humanos, né? Que a gente se separa. Muito, Exatamente. muito doido, né? Pensar dessa forma. Concepção racial. Ela pode variar de um momento histórico para outro, mas também de uma sociedade para outra. O exemplo:
Pessoas consideradas ou tratadas como brancas no Brasil, mas chegam nos Estados Unidos e são tratadas por serem latinas. Olha só. Uhum. Fica aí, ó, o que eu já falei. Arrasou. E a perpetuação. Para o racismo, se perpetuar como elemento estruturante da sociedade, é necessário duas coisas. Primeiro, produzir o sistema de ideias, ideologias, que forneça uma explicação racional para as desigualdades. E o segundo é fazer com que os indivíduos não tenham seus sentimentos abalados diante da discriminação e a violência racial. A pergunta é como que uma pessoa não se abala? Se a gente se abala, Sim. imagina quem sofre, né? E é por isso que o que nós brancos podemos fazer para falar, é conversar sobre isso, é ter essa discussão na escola, é poder trazer para os alunos, trazer para casa, levar para casa, conversar e perceber essas coisinhas racistas que acontecem durante o dia, que às vezes não é a ponta do iceberg. Para a gente, a ponta do iceberg é jogar uma banana no Daniel Alves e chamar ele de macaco. Mas, por exemplo, o racismo está aí, nas vagas de emprego, estão nas escolas, nas vagas das faculdades, né? E o que a gente pode fazer? É discutir, é dizer o quanto isso, o quanto a gente pode mudar, o que a gente tem que mudar e conversar. Passar essa ideia para que, de repente, a gente possa mudar, de repente, uma sociedade. Pode ser muito utópico, né? Um sonho, mas é disso que a gente é feito, né? De sonhos. E agora vamos trazer para vocês dois autores para a gente poder falar um pouquinho sobre o racismo e sobre a perspectiva na literatura. O primeiro que a gente vai trazer é Castro Alves, né? O nome dele completo é Antônio Frederico de Castro Alves. E ele foi um autor que viveu apenas 24 anos. E ele foi um autor romântico, né, da fase abolicionista. E aos 16 anos, porque Castro Alves viveu pouco, né, só até os 24 anos, aos 16 ele lançou o livro Os Escravos, que é uma coletânea de poesias, de poemas, no qual são abolicionistas. Por quê? O que estava acontecendo no Brasil nessa época? O Brasil tinha acabado de conseguir a sua independência, mas ainda estava preso à escravidão, né? Porque, não sei se vocês sabem, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? E ele, inclusive, só foi abolida por muita pressão exterior, né? Mas dentro do Brasil, as pessoas estavam se manifestando. E a gente vê, por exemplo, a manifestação do Castro Alves, que é a manifestação, vamos pensar, de um homem branco e um homem que tinha posses, né? Então, a gente trouxe para vocês um poema no qual eu vou recitar para vocês. Você quer ler, Lara, ou posso eu? Tá pequenininho, né? Melhor. Eu não ia conseguir. Tudo bem, vamos lá. Esse se chama Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entoa o escravo no seu canto. E ao cantar, recolhem-lhe em pranto, saudade do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos filho crava. De quem que tem colo a embalar. E a meia voz lá responde. Ao canto e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Essa terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papa ceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com as suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui, só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque a úmida sala o fogo estava a apagar, e a escrava acabou seu canto, para não acordar com o pranto seu filhinho a sonhar.
O escravo, então, foi deitar-se, pois tinha de levantar bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. O escravo calou a fala, porque a úmida sala o fogo estava a apagar. E a cativa desgraçada deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não visse em meio do sono, de seus braços arrancá-lo. Então, olha só que poema pesado, né? Falando dos escravos que ficavam na úmida sala e de uma mãe que protegia o seu filho do canto triste e também do feitor, né? E agora nós temos mais um, a cruz e a estrada. A cruz na estrada. Ele começa com essas partes tiradas de outros livros. E aí começa assim. Caminheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vires a cruz abandonada, deixa em paz dormir na solidão. Que vale o ramo do alecrim cheiroso, que lhes tira nos braços ao passar? Vais espantar o bando buliçoso das borboletas, que lá vão pousar. É de um escravo humilde sepultura, foi-lhe a vida ao velar de insônia atroz. Deixa-o dormir no leito de verdura, que o Senhor dentre as selvas lhe compôs. Não precisa de ti, o guaturamo geme por ele à tarde no sertão, e a juriti, do taquaral no ramo, povoa soluçando a solidão. Dentre os braços da cruz, a parasita num braço de flores se prendeu. Chora orvalhos a grama, que palpita, lhe acende o vagalume e o facho seu. Quando à noite o silêncio habita as matas, a sepultura fala sós com Deus. Prende-se a voz na boca das cascatas. E as asas de ouro, os astros lá no céu. Caminheiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques o leito de noivado. Há pouco a liberdade despousou. Olha só como Castro Alves diz que aquele escravo conseguiu a liberdade por meio da morte, por meio... Só depois, nessa sepultura, dessa cruz que está na estrada, ele fala, a pessoa que passa por aqui não joga nada ali, o cara ele está descansando agora, finalmente. Mas que descanso é esse, né? Que essa pessoa, esse indivíduo, esse ser humano teve a vida inteira. E a gente viu no poema seguinte do quanto eles amavam a sua terra, né? Castro Alves não conheceu as terras dos escravos, não conheceu as terras dos negros, mas ele escreveu sobre elas, da sua visão, né? E é muito interessante a gente ver isso, mas mais interessante ainda é a gente saber da nossa próxima autora. Quer falar alguma coisa, Lara? Eu queria dizer que, como você disse, o Castro Alves ele não conhecia a terra de onde os escravos veio, ele era um homem branco, de posses, e mesmo assim ele ficou conhecido como poeta dos escravos. Eu queria fazer essa complementação aí. Isso mesmo. E ele é muito lembrado, requisitado nessa terceira geração do romantismo, que é a abolicionista, e eu fico indignada em referente à próxima escritora que a gente vai falar para vocês. Bem, gente, vamos falar de Maria Firmina dos Reis. Eu, enquanto estudante de ensino médio, que eu já me formei faz tempo já, hein? Eu nunca ouvi falar de Maria Firmina dos Reis. Olha só como a nossa educação também é racista, né? Por quê? Maria Firmina dos Reis é uma mulher negra. Ela foi poetisa, educadora brasileira, e ela lançou seu primeiro romance, que chama Úrsula, em 1958. E eu quero chamar a atenção de vocês para a idade dessa mulher. Ela nasceu em 1822 e ela faleceu em 1970, 1970 demais aí, né? 1917. Ela viveu mais de 90 anos. É isso mesmo? Não sei fazer conta. Peraí, quanto que foi? Deixa eu ver, 1922. 20... Gente, ela tinha 95 anos quase. Gente, somos de letras, não de matemáticas. Hein? Não, E olha por só, favor.
A Maria Firmina dos Reis, a mãe dela se chamava Leonor, o pai dela... Olha, isso é uma curiosidade fofoca literária, gente. A mãe dela se chama Leonor. Quando Maria Firmina dos Reis foi registrada no seu nascimento, ela não tinha o nome do pai no registro. Mas na sua morte foi registrado o nome do pai, que é João Pedro Esteves. O João Pedro Esteves era um homem de posses e ele era sócio do dono da Maria Firmina, da mãe da Maria Firmina. Ou seja, a mãe dela foi escrava. E Maria Firmino foi uma professora e foi uma poetisa brasileira. Isso não é lindo? Assim, não é lindo o que ela passou, mas onde ela chegou. E é por isso que a gente está trazendo ela para vocês, porque é um absurdo a gente não estudar essa mulher na escola. Concordo plenamente. Ela devia ser muito mais reconhecida, até porque ela foi a primeira escritora dessa geração do romantismo a escrever sobre abolicionismo. E ela é completamente apagada da história. Gente, é um absurdo. A Karina, a gente não ter conhecido essa mulher. Não caiu numa questão do Enem. Meu Deus. Como, né, Lara? Assim, que a gente quer falar sobre literatura abolicionista e a gente não inclui o negro. Né? Exatamente. Então, é isso. Falta o espaço de voz para quem viveu isso. Então, vamos ler um pouquinho de Maria Firmina. Vou ler para vocês alguns trechos do conto A Escrava. Esse conto ele foi lançado em 1888 na revista Maranhense. Antigamente, as pessoas não tinham acesso a livro, né? Era uma coisa muito cara, então os contos eles eram lançados semanalmente no jornal, para que o jornal era mais acessível à população, né? Então vamos lá. Em um salão onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, e depois de versar a conversação sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, recaiu sobre o elemento servil. O assunto era, por sem dúvida, de alta importância. A conversação era geral, as opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão. Admira-me, disse uma senhora, de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como possa sentir a expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Repetiu. Vou cortar essa parte. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela, a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas. E o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro. O seu trabalho não é indenizado. Ainda dela nos vem o opróbrio, a vergonha. Porque de fronte altiva e desassombrada não podemos encarar as nações livres. Por isso que o estigma da escravidão, pelo encruzamento das raças, estampa-se na fronte de todos nós. Embalde procurará de um dentro nós converter ao estrangeiro, de que em suas veias não gira só uma gota de sangue escravo. E depois, o caráter que nos imprime e nos envergonha, o escravo é olhado por todos como vítima. E o é. Olha que forte o que ela escreve, né? Então ela fala que o escravo ele não pôde florescer a lavoura, porque é um trabalho injusto, é um trabalho ingrato. Eu trabalho para a terra sem poder ter essa oportunidade de troca com a natureza de repente, porque ela usa uma palavra muito bonita. Ela não usa uma palavra o escravo, a lavoura, o escravo não pode fazer cultivar. Ela escreve florescer. É uma palavra muito bonita, né? É uma palavra muito romântica, mas... E ela fala, o escravo não consegue florescer, o escravo não consegue trabalhar, depois que ele é liberado, venham os estrangeiros, e a gente é largado para a própria sorte. E depois, eles acham que o escravo é vítima. E de fato é vítima de um sistema cruel. Foi vítima de um sistema cruel. E os descendentes dessas pessoas ainda são.
em 2021? Lara, tô achando que é muita coisa para a gente ler o resto. O que que você acha? Eu acho que já dá, né? A gente já explicou. Você quer Que falar já mais é o alguma quê? coisa 15 para para 7. fechar? Eu acho que eu posso parar de compartilhar e a gente falar uma coisinha assim. E a gente Tá. encerrar. Nossa, como eu tô feia. Lara, a gente começou 18 horas, são 18h48. Ah, vai, grande Jesus, assim. pra cortar isso. Ah, não vamos Mas, cortar, tá lindo. Beleza. Vamos ser também muito, muito acho. sucintas agora, só dizer alguma coisinha e se despedir. Quer começar ou eu começo? Pode ser você. Eu vou pensando o que eu vou falar. Tá. Bem, gente, eu espero que essas reflexões que a gente trouxe para vocês gerem mais reflexões e que vocês possam questionar coisas que vocês acham injustas, questionar a estruturação da nossa sociedade e que a gente possa mudar. Eu acho que a partir do momento que a gente vê uma coisa errada, que a gente vê uma coisa que não é que a gente sabe e que a gente percebe que não é justa, a gente precisa mudar, né? E por isso que, por exemplo, a gente traz isso para vocês, porque a gente sabe que são vocês, os jovens, são vocês que estão na escola agora, que vão poder levar e perpetuar isso para os seus amigos, para sua família, e mesmo na escola. Então, eu espero que essa aula tenha sido muito útil para vocês. E esperamos saber de vocês, saber as respostas. Comentem no vídeo, fala para a gente, conversa com a gente. É isso que a gente quer, gerar essa discussão. Gente, like no vídeo, mentira. Aquelas youtubers, mentira. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que, assim como a Karina falou, que tenha sido proveitoso, porque o lugar da gente discutir isso é na sala de aula. É um lugar onde tem espaço para debate, para a gente questionar, para a gente aprender, para a gente tentar mudar. Talvez a gente tenha lá, não mude a sociedade, mas a gente pode ter a sementinha. E daí de outra sementinha nascer outros frutos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês conheçam a Maria Firmino, porque ela é maravilhosa, gente. Espalhem a palavra dela, porque não tem muita coisa, sabe? E isso tem que ser valorizado. Porque, assim como retrataram o índio nesse primeiro momento do romantismo, dessa geração abolicionista não tem a representação de fato do negro. E a Maria Firmina ela traz isso. E isso é de uma grandiosidade tão grande mesmo, assim, que isso tem que ser valorizado, isso tem que ser aprendido, tem que ser discutido. E eu espero que vocês gostem. Um beijo. Tchau, tchau. E espalhando as palavras de Maria Firmino, vamos fazer florescer essa ideia. Tchau, gente. Uhum. Tchau.